A você, meu amigo e minha amiga, você que está ao alcance da nossa voz nessa tarde, nós queremos trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu acredito que Deus, com a sua bondade e misericórdia, Ele falou com você de uma forma especial através deste louvor que foi ministrado nesta hora. E acredito que Deus estará falando mais ainda ao teu coração através da pregação da palavra de Deus, que será realizada nesse exato momento. Eu quero ler um texto sagrado que encontra-se no livro de Romanos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 23, que nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido ouvinte, o texto que nós acabamos de ler fala sobre a consequência que o pecado traz para a vida do homem. É bem verdade que o pecado tem crescido nos nossos dias, onde muitas pessoas, a cada dia que se passa, estão distanciadas e continuam se distanciando dos caminhos de Deus, preferindo as coisas deste mundo, e muitos desprezando as coisas de Deus. Mas Deus prova o seu amor para com os homens, onde nos diz a palavra de Deus que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para perdoar os pecados e purificar o homem de toda injustiça e iniquidade. Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio até aqui para desfazer as obras do diabo, para que o homem hoje, somente os vivos, viessem ter a oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, e se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, e receber ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque o salário do pecado, infelizmente, tem feito com que muitas pessoas venham a morrer sem Cristo Jesus. E infelizmente, uma pessoa que morre sem Jesus, uma pessoa que morre sem se converter ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que o destino dessa pessoa é o inferno. Mas Deus, com a sua bondade, Ele quer salvar você, Ele quer te dar a garantia de ter a vida eterna, porque a Bíblia vai nos dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus, que está sendo pregada hoje para você, querido ouvinte. Deus, com a sua bondade, Ele te faz um convite, amigo, porque o pecado, ele só traz desgraça para a humanidade. Alguns dizem: se Deus é bom, por que tantas coisas ruins têm acontecido? Por que existem as doenças? Por que existem as catástrofes naturais? Por que existe isso e aquilo outro? Mas tudo isso foi em decorrência do pecado do homem. O pecado trouxe desgraça à humanidade. O pecado tem destruído a humanidade. Mas Deus, Ele faz um convite a você, querido amigo, que está cansado de viver sobrecarregado pelo pecado, a ponto de Ele te fazer um convite e dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. O fardo do pecado, querido,
ele só traz a destruição. Mas Jesus Cristo, nessa tarde deste dia, ele quer te trazer paz. Ele quer te tirar esse fardo pesado do pecado que está sobre as tuas costas. Mas para isso você precisa reconhecer e entender que você necessita de Cristo. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Muitas pessoas dizem, quando nós fazemos o convite: ei amigo, você quer receber Jesus como seu Salvador? E muitos dizem: eu não estou preparado, eu ainda não senti o desejo no meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo: infelizmente o homem nunca vai estar preparado, até porque a carne do homem e o seu coração está corrompido. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço os corações e provo os pensamentos e dou a cada um conforme as suas ações. Então Deus, Ele conscientiza você nessa tarde, para que a sua mente venha nesse momento abrir e entender o que Cristo quer fazer na sua vida. Ele quer te libertar do pecado. Ele quer tirar esse fardo pesado que está sobre a tua vida. Ele quer te libertar do vício, das práticas malignas e perversas que não têm agradado a Deus. Deus, Ele te chama, querido, porque Ele te ama. E o objetivo dele não é condenar você. O pecado condena o homem. O pecado destrói o homem. O pecado mata o homem. Uma pessoa, quando ela morre sem Cristo, a palavra de Deus diz que segue-se o juízo de Deus. E essa pessoa que morreu sem Cristo, ela já morre condenada. Condenada ao inferno. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o pecado, mas segundo o Espírito de Deus. Ei, querido ouvinte, você precisa de Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Deus, Ele quer te dar a vida eterna. Deus, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Mas para isso você tem que entender isso nessa tarde. Se arrepender dos seus pecados. Entender que sem Cristo Jesus, você não consegue e não poderá chegar a lugar algum. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria neste momento fazer um convite a você, querido amigo. Você que ainda não é evangélico. Você que talvez está distanciado dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de convidar você aonde você estiver. Eu gostaria de convidar você para fechar os teus olhos. Fechar os teus olhos e nesse momento, nessa tarde, confessar Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador. E entenda uma coisa. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai perdoar os teus pecados. E Ele vai te libertar de tudo aquilo que tem te oprimido. De tudo aquilo que tem te sobrecarregado. Ele vai tirar essa condenação do pecado que está sobre a tua vida. Porque a tua vida está condenada. Mas Cristo Jesus quer tirar essa condenação que está sobre a tua vida. A condenação do pecado. Ele quer tirar isso da sua vida. Porque você não nasceu para ser condenado. Você nasceu para ser eterno. Para viver eternamente no céu. Foi para isso que Cristo te chamou. Mas o diabo, ele tem te enganado. E você tem se fechado para isso. Para a verdade de Deus. Mas Cristo Jesus te chama nessa tarde, porque Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, e Ele quer fazer de você uma nova criatura. E onde você estiver, feche os teus olhos. Eu estarei orando por você, apresentando a sua vida diante de Deus, e Cristo Jesus vai perdoar os teus pecados, em o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós pregamos aqui a Tua palavra, e falamos, Pai, sobre as consequências do pecado. O que o pecado faz na vida do homem. Mas falamos, Senhor, que o Senhor perdoa os pecados. Mas falamos, Senhor, que o Senhor tira a condenação do pecado. Assim, meu Pai, entra com a Tua providência na vida das pessoas que neste momento estão com os seus olhos fechados. Estão entregando a sua vida a Ti. Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Perdoe os seus pecados.
tire toda a condenação de sua vida, e assim, meu Pai, liberte-as pelo poder que há no teu santo nome. Assim, Pai, toma a frente desse trabalho de evangelismo, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos. Amém. Então, querido ouvinte, você que recebeu Jesus na sua casa, onde você está neste momento, fechou seus olhos, eu gostaria de convidar você para procurar a primeira igreja evangélica próxima de sua casa e se apresentar e dizer que você recebeu Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Deus abençoe.